A partir de agora nós vamos ver alguma coisa a respeito da parte prática laboratorial. E nesta primeira fase nós faremos calibração de mão. São vários exercícios onde nós entregaremos estas folhas. Essa aqui seria a primeira folha e depois esta aqui seria a segunda folha. Depois vocês verão que existem vários formatos diferentes, onde vocês precisam, a partir desses fios que vocês têm em mãos, fazerem essas dobras ou retificar o fio, enfim, são exercícios inicialmente para calibrar a mão de vocês, para ter noção como que faz uma curva, como que faz uma curva menor, como que faz uma dobra de ângulo vivo e assim por diante. Então, nessa primeira parte, nós faremos os exercícios nessas duas folhas e serão em duas aulas separadas. Primeiramente, vamos para o mais fácil, onde a gente não precisa de tantas dobras, e depois a gente vai fazer esta parte que requer um pouquinho mais de calibração de adestramento. Bom, e para que serve esses desenhos? Na verdade, esse aqui são exercícios introdutórios que quando vocês forem confeccionar o aparelho, vocês verão que haverá necessidade, com esses formatos que vocês estão vendo, vocês vão repetir essas dobras bem parecidas, só que no aparelho que seria algo tridimensional. Então nós começaremos com algo bidimensional para depois vocês terem uma habilidade suficiente para fazer no tridimensional. Bom, antes de entrarmos no exercício propriamente dito, vamos conhecer as ferramentas. Basicamente, para isso, nós precisaremos de um alicate universal dentro da ortodontia, que é esse alicate 139, de numeração 139, que é também chamado de bico de passarinho, ou também de cônico piramidal, por causa das suas pontas. E outra, nós precisamos desse alicate de corte de fio mais pesado. E nós temos, por outro lado, esse fio 07, que foi listado para vocês. Esse aqui é um fio que vocês compram em rolo, aí vocês podem dividir entre si, ok? Bom, primeiramente vamos conhecer esses alicates. O alicate 139, ele é um alicate bem comum dentro da ortodontia. Na verdade, eu até chamo esse alicate como um alicate universal, pois quem consegue trabalhar com esse alicate, ele praticamente trabalha com qualquer dobras, Então, somente esses tipos de dois tipos de ponta é suficiente para fazer 70 a 80% das dobras que nós ortodontistas fazemos clinicamente e até dentro no conceito de protético, protético ortodôntico. Inclusive, é uma curiosidade, aqueles hippies que vendem as bijuterias, aquelas algumas coisas de brinco que são artesanatos, eles também usam exatamente esse alicate, Então, futuramente, quando vocês não quiserem, vocês ainda podem vender para eles. Enfim, brincadeira. Bom, então vamos lá. Esse alicate, ele é composto de duas pontas ativas. E essas duas pontas ativas, ele tem um formato piramidal, então um formato piramidal, a base é quadrado e a ponta isto aqui, a ponta é pontiaguda, e não tem curvas. Esta aqui é para fazer dobras, onde tem ângulos vivos. Então esta ponta piramidal é para fazer dobras em ângulos vivos. E outro lado temos a parte cônica, Essa aqui seria a ponta cônica, onde nós usaremos para fazer algumas dobras em forma de curva, ou círculos, ou helicoides, ou leigamente a gente chama de, o pessoal chama de virola, não é virola, é como se fosse um helicoide. Então, essas duas pontas praticamente cobrem
pelo menos da parte protética, né, do aparelho, essas duas pontas é mais do que suficiente. Dentro da nossa área ortodôntica, especificamente do ponto de vista do especialista em ortodontia, aí tem algumas dobras mais sofisticadas e que precisa ter uma preensão do alicate no fio, aí ele pode ter um desenho diferente, mas esse aqui são um dos alicates mais utilizados dentro da ortodontia. Bom, e ao conhecer esse alicate, primeira coisa, esse alicate, na hora que você está fechando, essa parte da ponta aqui, ele tem que estar fechado, ele tem que ter contato, tá? Ele não pode ficar meio aberto assim, ó, tá? Ele não pode ficar meio aberto, senão a preensão no fio, ele vai ser comprometido. E essa ponta aqui, na verdade, ele não pode ser muito grossa, ele também não pode ser muito fina, porque às vezes muito fina ele perde um pouquinho a qualidade de resistência e com o tempo ele vai estragando mais fácil. Na verdade, dentro do consultório ortodôntico, né, nós ortodontistas, nós temos esse alicate especificamente, nós temos 2 ou 3. Um só para dobrar fios mais leves, outro para dobrar fio um pouquinho mais espesso, e outro talvez que dá para um alicate mais robusto, né, que tem a mesma cabeça, de tal maneira que a gente consegue dobrar fios de calibre maior, né, para não estragar aqueles alicates que são mais delicados. Bom, isso aqui é a primeira coisa. A segunda coisa é como nós pegamos o alicate, né? Então, na verdade, o alicate, ele, dependendo do tipo de dobra, né, ele é segurado pela mão que tem menos habilidade, né? Quem é destro, por exemplo, a mão destra, ele é mais habilidosa. Porque, na verdade, o alicate ele funciona para segurar o fio, enquanto que a mão é que vai conduzir e dar a forma no fio, né? Então, quem geralmente segura o alicate é a mão menos habilidosa, porque ele só precisa de força, ele não precisa de habilidade, né, de destreza, ele só precisa de força. E na hora de prender o alicate, tem uma coisa que muitos alunos fazem errado, é colocar o dedo no meio. Veja bem, o alicate é para prender o fio, então para prender você precisa de ter força, tá? Você precisa ter força. Então se você colocar a mão ou o dedo no meio, a força vai diminuir, tá? Então esse é um erro comum que nós vemos nos alunos, ok? E claro que a mão de cada um é diferente, para algumas meninas, né? Então a mão pode ser um pouquinho menor, então tem mais dificuldade de prender inteiro. No meu caso, o alicate ele cabe exatamente na minha mão. Então tenho menos dificuldade, mas tem alguns que ele pega com uma mãozinha menor, mas aí não consegue prender. Então a intenção é quanto mais próximo do meio para trás, né, onde segura o alicate, mais preensão terá na frente e não prender aqui na frente, ok? Mesmo porque atrapalha vocês a fazerem as dobras e os exercícios, ok? E uma coisa que é muito importante na hora de fazer todas as dobras, né, é que a mão ela tem que estar firme, ok? Inclusive esse alicate meu que já está meio antigo, já meio comido já. Então tá com um pouquinho aberto, mas enfim, vamos lá. E esse alicate é o alicate de fio de corte, e na hora de cortar, né, vocês têm que tomar extremo cuidado, né, porque esse aqui é o fio, ele espirra, tá? Então nunca corta desse jeito que ele joga para frente, tá? Tudo bem, vocês estão fazendo em casa, né? Mas essa é uma segurança que vocês têm que tomar. Então na hora de cortar, vocês têm que segurar o dedo aqui na frente e aqui atrás, de tal maneira que ele venha a fazer o corte e sem permitir que o fio fique escapando, tá? Quando a gente tinha aulas presenciais, né, eu falo para os alunos, ó, cuidado com seus colegas, porque esse aqui pode espirrar no olho do outro e machucar, ok? Bom, enfim, então vamos lá. Esses primeiros 2 exercícios, né, eu vou repetir um de cada. Na verdade, eu vou repetir o primeiro exercício que a gente vai fazer é chamado de retificação de fio.
E depois a gente, desse fio retificado, a gente faz a virola ou o helicoide, né? O ganchinho. E depois a gente faz esse fio contornando a curvatura. É uma curvatura em forma parabólica, parecido com o arco dentário. Okay? Bom, com relação a segurar o fio, né? Como eu disse, a gente segura, de preferência, tá? De preferência a gente segura o fio, aliás, segura o alicate com a mão menos habilidosa e depois o fio que vai ser trabalhado com a mão, com o dedo mais habilidosa. Bom, então onde que eu devo segurar o fio? De preferência, quando você não precisa fazer dobra nenhuma, simplesmente você vai segurar o fio, então segura o fio na ponta, mais ou menos no meio do alicate. Né? Então vocês estão vendo que é bem aqui no meio mesmo. Vou aumentar um pouquinho aqui. Bem aqui no meio, ok? Porque se você colocar aqui na frente, tá? Ele pode ficar escapando, né? Então aqui você não tem uma boa preensão. Agora, se ficar lá atrás, pode ser também, né? Pode ser também. Mas aqui ele limita, porque quanto mais fica na base, ele fica menos, tem menos liberdade para você trabalhar, tá bom? Às vezes a gente deixa lá atrás, mas tudo bem. Eu prefiro geralmente no meio do termo, tá? Então a gente segura aqui e veja bem, né? Então aqui o fio eu estou segurando no meio. Se vocês quiserem ver numa outra visão, ele faz 90, é como se estivesse fazendo 90 graus em relação ao alicate, tá? E a gente vai contornar, né? Então vocês podem fazer aqui. Para retificar o fio, vocês podem fazer de duas formas. O importante, para errar menos, é controle para segurar. Tá? Esse fio ele não pode ficar mexendo para cima ou para baixo. Ele tem que estar firme. Ó, tem dificuldade para mexer. Ó, ele pode, ok? Bom, então vocês podem fazer desse jeito, de tal maneira que o alicate fique segurando e com um dedo indicador, que é mais habilidoso, vocês vão empurrando. Ó, estão vendo que a polpa do meu dedo indicador ele está empurrando a parte da barriga do fio, né? Enquanto que o meu dedo polegar ele está empurrando em sentido contrário para dar uma força contrária. Ó, e devagar estou indo para desfazer a barriga do fio, ok? Então, esse aqui. Aí, à medida que eu vou fazendo, ele vai começar a retificar. Vocês podem ver que no início eu só fiz um pedacinho, né? Só fiz um pedacinho aqui. Aí tem outra parte que eu tenho que fazer. Enfim. Bom, repetindo de novo, eu agora inverti a ponta, né? De novo, coloco no meio. Veja bem que o fio estou segurando ele ao máximo possível, como se eu estivesse fazendo 90 graus, né? E estou indo com o dedo, alisando ele, desfazendo a barriga que ele tem. Vocês podem fazer assim, o mais confortável possível. O cuidado é que o fio ele não fica mexendo para cima para baixo ou fica rodando, tá? Esse aqui é o mais importante. O resto, se você quer fazer assim, deitado, enfim, levantado, tudo bem. Então, vamos lá. Vocês podem ver que eu estou invertendo de um lado para o outro e fazendo devagar, empurrando exatamente onde tem barriga para desfazer a barriga do fio. Né? Não sei se dá para ver direito. Aí, agora ficou melhor.
Né? As pontas, eles são mais difíceis de serem feitas. Tá? As pontas são mais difíceis, então tem que tomar cuidado. Às vezes você pode até dobrar um pouquinho com o alicate, mas geralmente a gente conduz com o próprio dedo, ok? Bom, vamos lá. Quando vocês retificam esse fio, de preferência é que essa bancada está forrada, né? Então ele tem um pouquinho de relevo, mas o ideal é que vocês tenham uma placa de vidro e coloque por cima para ver se ele está plano ou não. Realmente ele tem que estar retificado em cima da mesa, ok? Esse é o mais importante. O que acontece muitas vezes, e depois de ter feito, a gente ainda pede para o aluno, né, colar em cima do desenho. O que acontece muitas vezes é que a folha é fininha, né? Aí quando o aluno cola, como o fio ele é torto, aí ele levanta a folha assim, ó. Aí muitas vezes, né, a gente dá uma 20 folhas fininha e quando devolve parece que fica um bolo de não sei quantas folhas quando um fica empilhado em cima do outro, né? Porque isso mostra que o fio realmente ele não está plano, embora ele pode estar retificado em um plano, mas se você ficar rodando o fio ao longo da mesa, ele vai mostrar que não está totalmente plano. Okay? Bom, vamos lá. Geralmente nas pontas, nas extremidades, são mais difíceis de serem retificados. Então geralmente pode fazer um excesso e corta, né, nas extremidades e o restante você pode colar, ok? Então vocês devem repetir isso 2 vezes e colar um em cada exercício que está proposto aqui, ok? Então vamos lá. Então aqui vocês podem ver que aqui nessa parte aqui não está muito plano, não está muito reto. Se eu ficar rodando aqui, não sei se dá para ver. Aqui vocês podem ver que está levemente curvo, mas tudo bem. O que eu faço? Eu roubo ele, eu corto ele. Ó, não faça isso que eu fiz. O fio espirrou. Aí quando eu cortei, o resto fica mais retinho, tá certo? Bom, agora vamos fazer essa ponta do círculo ou do gancho. Aqui vocês estão vendo aqui. Essa aqui, por estar na ponta e ele não pode sobrar nada, né? Aqui vocês podem ver que o fio ele vem para cá, faz uma volta, né? Faz uma volta e depois ele não sobra. Então, por não sobrar, aqui é mais difícil. Então, nesse caso especificamente, em vez de contornar com o fio, eu faço com o alicate, tá? Para não ficar espirrando. Então, eu pego o alicate, seguro bem na ponta. Cuidado para quem tem uma ponta muito grossa, que aí o círculo vai ser maior, né? Então vocês podem ver que eu seguro ele aqui, mais ou menos. Mais uma vez, ó, 90 graus com o alicate para segurar, para ter uma referência. E aqui, talvez por causa da ponta, ele pode ficar, mas tenta segurar ao máximo possível. Bom, então nesse caso aqui, por que eu estou fazendo usando a minha mão destra, né, para tentar fazer esse contorno? Por causa da extremidade que ele escapa muito facilmente. Então veja o que eu estou fazendo. Então, em vez de o alicate ele ficar rodando, né, a minha mão destra está segurando e a minha mão direita estou contornando o fio, fazendo um círculo. Tá? Então estou virando o fio, ok? Então, não sei se vocês conseguem ver aqui, né? Que vocês podem ver, né? É o que eu fiz, mas não completei ainda. Eu tenho que completar um círculo. Então, completo, fecho até ele encostar. E quando encosta, você pode ver que ele sai um pouquinho do lugar. Não tem problema. Tá? Aí você abaixa para os dois ficarem no mesmo plano. De tal maneira
tá? Esse ciclo aqui, de tal maneira que quando você vira o fio, você não vê como se estivesse saindo, ó. Se ele estiver errado, ele poderia estar assim, ó. Tá? Estão vendo? Tá? Que o ganchinho ele está saindo. Agora o que vocês não podem deixar é isso. Ele tem que estar como se estivesse no mesmo plano. Tá? Então, para arrumar de volta, nesse caso, né? Então eu pego o alicate, pego nessa ponta e tento deixar ele mais plano possível. Enfim, né? A parte da extremidade do gancho tem que estar plano com relação ao fio. Bom, acabou? Não. Porque na verdade eu só fiz esse exercício aqui. Eu só fechei ele. Tá? Então agora o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que jogar esse braço de volta para cima. O que eu estou fazendo aqui, o que eu acabei de fazer, foi apenas dar uma volta na virola. E ele fechou a virola. E agora o que eu preciso fazer é voltar esta haste. Então, vamos lá. Do jeito que eu tinha feito a virola, né, eu fechei ele do jeito que está. Vocês estão vendo o meu alicate aqui. Né, terminei exatamente nesta fase. Agora, como que faz para voltar aqui? Aí eu tenho que virar meu alicate. Ó, estou virando meu alicate, dando a volta e chegando na parte do pescocinho, tá? Então, chegando na parte do pescoço, eu paro. Parando para quê? Porque a parte do pescoço que está aqui, parando, o restante, o braço, eu vou, não é subir, né? Eu vou afastar ele até ficar mais ou menos esta haste no meio, ficar apontando no meio da virola que eu fiz. Né? Então, estava aqui, né? Eu vou repetir de novo. Veja bem, então, estava aqui, o seu alicate estava aqui, ok? A parte cônica por dentro, não esqueça, por que cônica? Porque aqui dentro é um círculo, ele não tem ângulo vivo. Mas na hora que vai levantar essa perna, tá, vai criar um ângulo vivo. Por isso que vocês vão ter que rodar o alicate 139 até virar até o outro lado, né, onde você vai fazer o ângulo vivo. Né? Então, a partir daqui, segurei, virei, dei a volta no alicate, segura bem agora e subo ele. Ó, a minha mão direita agora não está mexendo, está mexendo o meu dedo do lado esquerdo. Ó, tá? Então, subir até onde? Até ficar mais ou menos esta haste apontando no meio da virola. Tá bom? Aí vocês vêm e a comparam. Como esse aqui foi feito no desenho, então ele realmente é mais círculo. Então tenta fazer o mais circular possível, tá? Mas tem alguns alicates que o cone, né, não é tão cone, ele pode estar mais achatado. Aí pode acontecer como se o que eu acabei de fazer, né, ele ficou meio achatado em algumas pontas. Não tem problema, ok? Então aqui está feita esta haste retificada juntamente com uma virola. Aqui para fazer isso, né, eu vou usar esse lado para repetir mesmo o exercício. Tá? Então o cuidado que vocês têm que ter é que não deve ter sobra. Né? Não deve ter sobra aqui, desse lado de cá não deve sobrar. A ponta ativa do alicate ele tem que estar bem rente, porque se você sobrar, né, aqui você vai ter ultrapassado, né, vai ter uma ponta a mais. Então, tendo isso aqui bem rente, eu vou fazer um pouquinho maior. À medida que você vai fazendo maior, você pode descer pegando a parte mais bojuda, mais larga do cone. Olha, tá escapando aqui. Ó. Aí, ó. Veja bem que
eu estou dando a volta completa do fio, ok? Então, eu fiz isso, dei a volta inteira, né? Dei a volta inteira. E agora, eu preciso girar o alicate até o outro lado, onde eu faria, ó, alicate aqui, eu vou girar praticamente até o outro lado, até encostar no pescoço onde você pretende fazer essa dobra, esse ângulo vivo aqui, ok? Então você vai girar até o outro lado para pegar a parte piramidal e fazer essa dobra. De tal maneira que esta haste horizontal fica apontando na metade dessa virola aqui, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Aí você vem no desenho. Se a cabecinha, né, dessa virola estiver um pouquinho torto, ele não estiver fora do plano, aí você vem com o próprio alicate, né? Aqui vocês podem ver que ele está meio torto, eu fiz de propósito, para estragar um pouquinho ele bem e subir um pouquinho. Então agora eu venho, pego os dois e dou uma acertada. Ok? E mais uma vez coloca em cima da placa de vidro. Aí nós temos. Tudo bem? Resolvido isso. Bom, com relação a esse terceiro exercício, na verdade seria o quinto, mas os dois anteriores eles são iguais, né? Então esse terceiro exercício ele não precisa retificar o fio, tá? Então o fio que vocês vão comprar ele geralmente são rolos e o rolo mesmo ele já vem, então basta vocês terem em mãos o rolo e cortar em forma de rolo. Mais ou menos, não precisa ser muito comprido, tá? Tem gente que faz muito comprido e acaba desperdiçando desnecessariamente. Okay? Aqui nós temos. E como que faz isso? Tá? Então, o importante daqui é que aqui não deve criar dente. Então, para que isso aconteça, segura o fio, mais uma vez, na mesma posição, mais ou menos onde está na metade do alicate, né? 90 graus mais ou menos, e se antes o nosso dedo está forçando para aplanar a barriga, agora eu vou forçar para formar uma barriga mais redonda. Então eu vou pegar o meu dedo indicador e venho com uma força. Ó, importante mais uma vez, não fica permitindo que o fio ele fique balançando, porque senão o fio ele vai sair do plano facilmente. Então tem que segurar bem, com o fio olhando para vocês, fica mais fácil porque eu faço esse movimento. Então venho e vou puxando devagar até dar esse formato aqui, ó. Okay? Aí quando você fizer de um lado, pode fazer do outro lado para deixar ele mais simétrico possível. Veja bem que eu estou puxando o fio ao longo, né, ao longo do fio em si. Eu não só fico puxando de um lado. Okay? Então eu vou puxando. E lá atrás vocês podem ver que começa a ficar fechando, mas que vem formando uma curvatura na região anterior. E vocês podem toda hora inverter. E ficar trocando. Ok? E aqui vocês podem ver que esse aqui, ele saiu do lugar. Um lado, ele está mais levantado do que o outro. Então depois a gente vai aplanar isso. Ok? O importante nessa fase é colocar para ver se está compatível, né? Ainda estou precisando fechar mais um pouquinho na frente. Faça primeiro na frente para depois puxar para trás.
tome cuidado com isso, porque às vezes quando você força demais, aí começa a criar dente no fio, aí não fica legal, tá? Ele tem que ser uma curva, sem criar dentes, né? E ao mesmo tempo que eu estou fechando na frente, eu estou abrindo levemente lá atrás. Aqui vocês podem ver que começa a entortar o fio de novo. Isso aqui requer muita paciência e controle, viu, gente? Eu estou fazendo isso aqui, vocês podem começar a fazer e vai, ué, como que o do professor dá certo e o meu não? Gente, do jeito que você está vendo aqui, pode ter certeza, o professor aqui, eu já fiz mais de 500 desse aqui, com esse fio desse calibre, de outros calibres de fio e assim por diante. Esse é o meu dia a dia, tá bom? Então, até chegar nesse formato aqui, quando eu comecei a ortodontia na graduação, tá? Demorei bastante também. Então, não é de um dia para outro, mas vai devagar que consegue, ok? Bom, importante agora. Quando eu vier para cá, a tendência é que a gente quer se adaptar a todo mundo, né? E aí você no final você não sabe com quem está certo, se está acertando pelo lado direito, se está acertando pelo lado esquerdo. Então, a minha sugestão é sempre, infelizmente essa mesa não, esse forro aqui, não é plano. Mas a minha indicação, né, a minha sugestão ou recomendação é que vocês marquem no papel e no fio uma linha média. E toma essa linha média como referência de um lado e depois faz do outro lado. Então vou consertar primeiro do lado direito. Do lado direito eu preciso só abrir um pouquinho. Ó, nem estou olhando para o lado esquerdo. Eu vou acertar primeiro de um lado. Ok? E essa referência é a linha média. A linha média ele não pode sair do lugar. Ok? Aí vem. Ó, acompanhem aqui. O importante, pelo menos nesse fio 07, vocês colocando isso de forma passiva em cima da folha, não deve aparecer a linha preta que está por baixo. A minha recomendação é que essas folhas, tá? Frente e verso, são duas folhas. Vocês podem plastificar ele, tá? Plastificar ele. Aí você já tem uma superfície mais consistente. Ok. Aí vou consertando do lado que não está bom. Então ele vai vou arrumando na frente, de frente para trás. Agora só falta dessa parte finalzinha que precisa contrair um pouquinho. Olha só, hoje à noite eu estou com sorte, tá? Então, veja aqui o outro lado, bagunçado, não tem problema. Agora que eu tenho desse lado bem feito, esse lado vai ficar como minha referência. Eu vou arrumar agora desse lado. Do lado esquerdo eu preciso fechar mais aqui na frente e depois abrir aqui atrás. Então, cuidar para não estragar do outro lado. Então, olha só onde eu estou apertando e não estou apertando com alicate, porque às vezes a pessoa segura com o alicate aqui e ó, cria dente, tá? Então, tome cuidado com isso. Estou empurrando com a minha mão direita, o dedo, aliás. E para eu fazer a verificação, esse lado que já está bom, ele não pode sair do lugar. Por isso que eu arrumei primeiro aqui. Como você está só trabalhando desse lado, esse lado que já está bem feito, ele não pode sair do lugar. Tá? Se aqui você sair do lugar só para acertar aqui, você perde a referência. Esse é o segredo. Bom, aqui fechei um pouquinho, agora começo a abrir a partir desse ponto onde está indicado o meu dedo indicador. Né? Então vou abrir.
Olha, em termos de abertura chegou próximo, né? Quanto mais próximo, melhor. O excesso vocês cortam. Mas o importante aqui é que esse fio aqui ele tem que estar plano. Tá? Então nesse momento aqui, nesse exato momento, eu não consigo saber se ele está plano. Não tem uma placa de vidro. Pelo menos, eu acho que se vocês enxergar, ó, quando vocês enxergam desse jeito, você não está enxergando como se fosse um em cima um. Então geralmente aqui já é suficiente para você saber se está plano ou não. Ok? Mas o melhor mesmo é verificar numa placa de vidro, e nessa placa de vidro o fio tem que descansar em cima, tá bom? Aí depois volta de novo para ver se na linha média está centrada ou não e coincidir ao máximo possível, ok? Então essa é a primeira parte dos exercícios e bom trabalho para todos, ok?